Então, continuando nossos estudos sobre anatomia energética, nós já terminamos então essa introdução ao conhecimento, né, do sistema nervoso. Esse conhecimento vai ser muito importante para a aplicação e o direcionamento das suas terapias holísticas, né, o conhecimento desses sistemas nervosos de informação que correm dentro de nós, eles são muito importantes para que a gente possa compreender, né, como que as informações elas chegam até o nosso cérebro, como elas são processadas, como nós sentimos a dor, né, como nós sentimos todo esse mundo que está à nossa volta. E essa sensação, né, é importante que você se lembre neste ponto, que essa questão, né, de sentir o mundo, ela só acontece por causa desse nosso sistema nervoso. Tá? E outro ponto, né, que é interessante a gente observar é que, por exemplo, no momento que é cortada essa ligação, que esse sistema nervoso ele tem uma perda, nós deixamos de ter controle também sobre o nosso corpo e as sensações que nós sentimos. Então, por isso que problemas na cervical, né, às vezes por algum acidente, por alguma coisa, que façam com que corte, né, essa conexão que há da nossa mente com o nosso corpo, a pessoa perde os sentidos, ela perde a sensação e ela perde o controle do seu próprio corpo, né? Então esse sistema ele é fundamental não apenas para a nossa movimentação, mas para que nós possamos sentir a dor, para que nós possamos sentir o prazer, para que nós possamos sentir o mundo e a nós mesmos, e principalmente as energias, tá? Então lembre-se disso, gente, nos seus atendimentos, tá? Se utilizem desses sistemas, tá? Dessas informações que vocês aprenderam. Como eu falei, vocês não precisam ter o conhecimento detalhado, né? Onde que tem terminações nervosas, aonde que é isso, onde que é aquilo, não. Vocês só precisam lembrar, né, desses dois sistemas, sistema o nervoso periférico, sistema nervoso central, tá? As funções de cada um deles, a questão do sistema simpático, o que é o sistema simpático, quando ele é ativado, o sistema parasimpático, o que é o sistema parasimpático, quando que ele é ativado, tá? E também, né, na formação de reflexologia, nós vamos voltar um pouquinho mais nisso, porque também nós vamos trabalhar os pontos reflexológicos. Nós vamos observar que esse sistema periférico e o central, eles conectam pontos que têm contrapartidas. Então, o órgão do estômago, ele está ligado com uma parte do pé. Por quê? Porque eles têm uma mesma conexão neural, certo? Uma conexão nervosa, na verdade, porque as conexões neurais, elas ficam na mente, tá? E isso é muito importante, gente, vocês terem esse conhecimento. Por quê? Porque vocês compreendem, eu estou aplicando o reiki, eu estou aplicando a cristaloterapia, eu estou aplicando esse tipo de terapia. Então, todas essas influências, né, esses estímulos que vocês estão fazendo, seja qual for, ele vai estar sendo recebido por esse sistema, tá? E o que eu não falei na aula anterior é que esse sistema ele também pode estar saturado ou não, tá? Então também é importante vocês sempre observarem que no momento que ele está saturado, ele não consegue receber mais informações. E são nesses momentos, né, da questão quando é muito ativado o sistema simpático, tá? Então no momento que a pessoa está muito estressada, você precisa começar a dar um tratamento para ela começar a relaxar, para que aí sim as suas terapias elas tenham uma maior eficiência, tá? Porque que acontece? Se a pessoa está muito estressada, o sistema nervoso dela está muito tenso, ele está carregado, e mesmo que você traga estímulos bons, né, para esse sistema, ele não vai receber da mesma forma. É como se houvesse uma resistência, tá? Anotem isso, gente. No momento que a pessoa está muito estressada, há uma resistência. É a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do café, né? No momento que a pessoa ela tem essa compulsividade de tomar muito café, o sistema nervoso dela ela fica tenso, tá? Porque é um estimulante e o estimulante ao longo do tempo ele gera resistência. Tá? Então nós temos que tirar essa resistência, nós temos que ir gradativamente relaxando o paciente durante o atendimento, para que aí, né, então a gente utiliza primeiro técnicas de relaxamento para depois entrar numa sessão de tratamento. Por quê? Porque assim nós vamos ter uma maior eficiência, porque nós vamos ter relaxado o sistema, preparado esse sistema nervoso, né, para o atendimento, deixado ali no estado de relaxamento, para que daí ele possa receber melhor essas informações, tá? Essa daqui é uma boa informação
que vocês devem carregar daqui para frente, tá? Então lembre-se disso. Quando o sistema simpático ele está muito, vamos dizer, energizado, né? Quando ele está muito ativado, vai acontecer isso, tá? Da pessoa estar tensa, do sistema estar saturado, e você precisa fazer então esse trabalho de relaxamento antes de começar os seus trabalhos terapêuticos, tá? Porque daí eles vão ter uma maior eficiência. E é basicamente isso, tá? Nessa parte de sistemas nervosos. Eu vou estar entrando com vocês agora nas categorias, certo? Nas partes do corpo. Vou estar explicando cada parte do corpo e as suas relações com a nossa parte energética, certo? Com os chakras, fazendo essas divisões, tá? Essa daqui é uma parte que eu não falei nos chakras, né? O que eu quero que vocês se atenham, tá? Nesses slides, nessas ilustrações que nós vamos trazer aqui. Não necessariamente vocês precisam se ater tanto aos nomes, tá? Os nomes estão aqui para trazer um conhecimento a mais. Vocês podem estar observando os nomes, né, dos órgãos, das partes que estão aqui presentes, mas o mais importante é vocês saberem as divisões, certo? Da localização de cada chakra e como esse chakra pode estar influenciando tanto positivamente quanto numa questão negativa cada parte do corpo. Tá? Eu não vou me ater em explicar cada uma das partes, eu vou explicar de uma forma geral, tá? De uma forma realmente contemplando certos pontos específicos, mas não me aprofundando muito, porque, que nem eu falei assim, este aprofundamento, né, quem faz realmente é a medicina, né, são as questões de enfermeiras, pessoas que já estão mais nessa área, tá? E o que nós precisamos saber é mais esse conhecimento macro, né, são pontos específicos, saber um pouquinho de tudo, porque daí nós podemos acoplar isso junto às terapias holísticas e também ilustrar isso para os nossos pacientes, né? Então a gente pode demonstrar essas cartilhas, tá? Vai ter, futuramente nós vamos ter um livro ali onde vocês vão poder comprar junto com essas cartilhas, e aí vocês podem estar demonstrando isso para eles, tá? Então aqui nós temos a anatomia da garganta, né? Aqui são as informações, a formação, né, com que ela é formada, e vocês podem ver, né, que mesmo na anatomia da garganta, ela ainda é separada entre dois chakras, o do terceiro olho e o laríngeo. Por que acontece essa separação? Porque há funções, certo, na nossa garganta que elas estão relacionadas apenas ao chakra laríngeo, então mais essa questão da traqueia, da fala, tá? E também vamos dizer, da tireoide, certo? Dessas questões hormonais, elas estão mais correlacionadas ao chakra laríngeo. O que é interessante falar aqui, que essa daqui está relacionada apenas à anatomia da garganta, mas é importante a gente dizer, né, que também não é essa linha, não é diretamente essa linha que separa, né, não há uma receitinha de bolo que eu falo que esta linha vai separar e é isso, não. Porque tem variações, tem exceções, né? A gente pode aferir aqui nessa imagem que há a exceção do ouvido, né? Que não está aqui presente, porque a gente só está analisando a anatomia da garganta. Então eu sempre digo que a questão da audição também está presente no chakra laríngeo, né? Mas também está presente no terceiro olho. Então ele é uma exceção ali que nós devemos nos ater. Mas tirando isso, a língua, o osso da hioide, certo? A tireoide que trabalha esses hormônios de metabolismo, enfim, de desenvolvimento do GH, estão relacionados ao laríngeo, certo? O esôfago também, o começo do esôfago está presente no laríngeo, a traqueia, então a nossa fala, né, principalmente isso, e as outras partes aqui que eu não vou comentar muito, estão relacionados ao terceiro olho. Lembrando que o terceiro olho ele tem a presença maior dele, está no nosso cérebro, certo? Está na glândula pineal, que eu vou estar falando para vocês. Nós podemos, claro, aferir outras coisas, outras correlações ao terceiro olho, mas a sua principal, vamos dizer, posição realmente, né, e a sua expressão dentro do nosso corpo é nesse local chamado glândula pineal. Ela é uma parte pouco estudada devido à sua localização, certo? Ela está bem no meio do cérebro, então o seu acesso e o seu estudo ainda é um pouco difícil. Mas eu vou estar também falando para vocês ali, explicando um pouquinho mais sobre ela, porque ela também é muito importante para a compreensão desses poderes, não poderes, mas dessas intuições, certo? Desse nosso sexto sentido que nós possuímos e de diversas correlações energéticas que nós temos com o mundo, tá? Então isso nessa daqui da anatomia energética, da anatomia da garganta.
anatomia do abdômen, né? Então, tem uma diferenciação, é importante a gente observar isso. Vamos começar do chakra básico até o cardíaco, né? Então, aqui nós temos o reto, nós temos o apêndice também. O apêndice, tá, gente? Ele pode ser considerado parte também do chakra básico. Então, o reto e o apêndice eles estão no chakra básico. A parte aqui do intestino, certo? O intestino inferior, ele está relacionado ao chakra sacro. O intestino superior aqui está relacionado ao plexo solar. E a questão aqui do estômago, né? Parte do estômago, fígado, e essa parte superior, ela está relacionada ao chakra cardíaco. Tá? Isso daqui é uma representação simples, né? Que nem eu falei assim, nada é muito fixo, né? Isso daqui é mais para a gente ter essa concepção, para a gente também explicar às vezes para o paciente porquê de cada coisa, né? Então às vezes ele tem problemas de intestino constante, o intestino está preso, né? E aí o que a gente pode aferir, porque acontece isso, né? Se a gente for analisar pelo âmbito energético, é sempre bom lembrar isso, tá? Vocês não são médicos, né? Então a gente não pode aferir nada, né? A gente não pode falar, é isso, mas a gente pode fazer uma análise no âmbito energético, isso é possível. Então a gente fala assim, olha, você tem esses problemas de intestino, né? Devido aí pode ser algo que você está ativando muito o sistema simpático, né? A gente viu ali acima que o sistema simpático ele faz que muitas coisas do nosso corpo fiquem travadas, principalmente o intestino, né? E além disso, né, a gente pode também aferir ali que não aferir, mas fazer essa reflexão energética, né, que tem ele pode carregar certos problemas no chakra sacro e no plexo solar. E além disso, né, de fazer essa reflexão, você pode relacionar esse problema físico aos chakras e o que esses chakras podem causar também na questão mental, né, na questão emocional. Então fazer essas relações. Então você entra e você traz pontos que ele relatou, né, da vida dele, relaciona isso ao chakra e às vezes ele pode trazer problemas físicos, né, que comprovem ainda mais esse fator mental que ele trouxe. Então às vezes ele ele tem problemas de personalidade, né? Ele tem um eu fraco, ele não consegue compreender essa essência dele. E mesmo além disso, né, ele também traz traços físicos. Então ele relata ali, eu tenho problemas de intestino constante, dores de barriga, enfim, para as mulheres pode ser aquelas cólicas menstruais, certo? Então você tem mais clareza e certeza do que pode estar acontecendo e aonde que você pode estar realmente fazendo a aplicação dos tratamentos, certo? Da aplicação de reiki, de apometria, ali, de radiestesia, enfim, outras terapias também que vocês vão estar aprendendo. Tá? É muito interessante isso, a gente sempre trazer mais fatos, mais evidências, né? Sempre estar observando as coisas físicas, mentais e energéticas, fazendo essa ponte, né? Então é aquela ponte da tríade, organização, energia e inteligência, são esses 3 pontos que a gente analisa, porque daí se a gente tiver os 3 pontos estiverem apontando para a mesma direção, nós conseguimos direcionar também o nosso atendimento com muita mais clareza, né? Com muita mais assertividade. Então lembre-se disso, tá? Observar os problemas físicos, os possíveis problemas físicos, né? Que nem nós estamos demonstrando aqui. Às vezes ela pode apontar, né? Não precisa ser que nem eu falei, não precisa falar aonde, mas às vezes, assim, aonde que você sente dores constantes, aonde que você tem isso, aonde que você às vezes sente certo desconforto. Claro, se for algo que é constante, ela tem que ir em busca de um médico, né? Mas se não for nada evidente, assim, às vezes é alguma coisa leve, sutil, às vezes dor no ombro, enfim, essas coisas podem ser casos, né, de reflexos da mentalidade e também dessa questão energética. Tá? Tem alguns estudos que eles mostram, né, que as doenças e também essas questões de dores físicas, elas são muito um reflexo desses padrões mentais, dessas questões energéticas que nós carregamos. Então, muitas vezes, assim como na reflexologia, né, onde se você, vamos dizer, pressionar certas partes do pé, da orelha, da língua e das mãos, você vai estar estimulando, né, a saúde interna de alguns órgãos. Acontece também na parte mental. Então, se você carregar certos tipos de pensamentos negativos, isso se tornará um reflexo físico,
Então o seu corpo também ele vai se expressar em algumas partes certos incômodos, certos problemas, certo? Porque nem falei, pode ser algum problema de digestão, pode ser algum problema no fígado, coisas que não serão graves, né? Nesse sentido de trazer malefícios à vida, mas são incômodos. Né? Então problemas nas juntas, problemas no joelho, problema, enfim, pedra no rim, essas coisas que às vezes acontecem, certo? Muitas infecções urinárias que às vezes não tem, vamos dizer, não tem um remédio para isso, né? Você trata, mas ela pode acontecer com muita recorrência, e isso é devido ali a esses padrões mentais que nós devemos observar. Então, esse exemplo da infecção é muito interessante, né? Porque tem pessoas que têm uma maior tendência e às vezes não é algo genético, né? Às vezes é algo que precisa ser enxergado ali pelo esse âmbito energético, porque pode ter relações com o chakra básico, tá? Então é legal a gente sempre olhar por esses 3 âmbitos, lembre-se da tríade energética, organização, energia e inteligência, tá? E observar se há pelo menos 2 direcionamentos para o mesmo ponto, tá? Para o mesmo lado. Será que o lado físico e o mental estão direcionando para um lado, né? E será qual a relação disso com o energético, com a questão dos chakras, tá? Sempre façam esse questionamento. Aqui um exemplo, né, de um raio-x, para vocês terem mais uma noção, umas perspectivas além da imagem, da ilustração que nós trouxemos, né, a localização do intestino, certo? São os 2 intestinos que nós temos, o grosso e o delgado. Aqui. Cada um tem a sua função, não vou falar dessas funções aqui neste momento, que isso daqui não é pertinente ao assunto. Mais uma visualização, né? E aqui eu vou trazer a anatomia reprodutiva, tá? Que nós possuímos. É importante a gente lembrar que ela está dividida entre esses 2 chakras, não há uma divisão linear também disso, tá? Esse daqui é da mulher. Então o chakra básico e o chakra sacro é que se fazem muito presentes aqui. Então, como eu já falei para vocês, ele trabalha essa questão da fertilidade, essa questão da saúde, né, dos nossos órgãos reprodutivos, essa questão também da libido. Tudo isso é tratado nesses 2 chakras, tá? Então se há, vamos dizer, não descontroles, mas se há disfunções físicas nisso, né, na questão até, vamos dizer, dessa energia de fertilidade, enfim, dessas coisas, ela possivelmente tem um âmbito energético, tá? Tanto no homem quanto na mulher, isso é muito pautado pela mente, tá? Então, há certos bloqueios, há certas travas que são geradas pelos nossos padrões mentais e essas ditas verdades que nós carregamos, ou paradigmas, que bloqueiam, né, bloqueiam a produção de certos hormônios, bloqueiam, às vezes, um bom funcionamento do fluxo, né, desses ciclos que nós temos, que são ciclos hormonais dentro de nós, tá? Isso afeta bastante, tanto o homem quanto a mulher. E é interessante vocês fazerem essa reflexão, tá? Assim, será que esses problemas físicos que a pessoa está citando tem a correlação mental, né? Tem algum bloqueio mental, tem alguma coisa que está afetando isso? E se tem, né? Que chakra que está sendo afetado por causa disso? Tá? Então, sem fazer essa reflexão, como eu falei assim, na mulher acaba tendo uma maior recorrência, né, de infecção no órgão, né? Então é importante a gente observar isso, claro, em busca de um médico, sempre em busca do especialista na área, né? Mas é importante a gente observar que é uma recorrência muito grande de infecção ou problemas ali no órgão em si, eles têm sim uma causa energética e tem uma causa mental também relacionada a isso. Tá? Então, a nossa mente, ela interfere na saúde, né? Que nem eu falei na tríade, eu falei da inteligência biológica. Nós temos uma inteligência biológica natural de proteção, certo? De bactérias, de infecções, enfim, que ela funciona de uma forma natural, né? Ela acontece sem que a gente tenha que pensar. Só que a qualidade da energia e da organização que nós colocamos em nossa vida, né, energia através dos pensamentos, através das coisas que nós comemos, através das ações que nós tomamos no nosso dia a dia, os pontos de vista que nós temos da vida, né, sobre nós mesmos, esse bem-estar, né, tanto físico quanto mental, tudo isso é organização e energia.
E se a gente não tem insumos de qualidade nesse sentido, né, essa inteligência biológica que é responsável por proteger os nossos órgãos, por evitar essas infecções ou a reprodução às vezes de muitas bactérias que já possuem, né, nosso corpo possui bactérias benéficas, né, principalmente na mulher também ela possui bactérias benéficas, mas que caso, né, haja essa disfunção dentro do corpo de recepção energética e mental, pode haver uma reprodução desnecessária às vezes dessa bactéria ou dessa infecção, certo? Que vão fazer com que isso se torne muito repetitivo. E isso acontece por quê? Porque a inteligência biológica não está funcionando de uma maneira optimizada, de uma maneira eficiente. E por que ela não está funcionando de uma maneira eficiente? Porque há problemas energéticos, há problemas organizacionais. Então há problemas nessa questão das energias, dos insumos que nós estamos recebendo, há problemas também na inteligência emocional, pode ser, certo? Porque a inteligência também influencia nisso. Enfim, entende? É todo um processo, é todo um ciclo, é tudo uma reflexão, gente, porque está tudo conectado. As coisas no nosso corpo, na nossa mente, não acontecem de uma forma desconexas. Elas estão interrelacionadas, tá? Aqui também, nesse caso das bactérias, eu digo casos constantes de candidíase, tá? Isso daí que também é recorrente, né? Que é considerada uma bactéria boa, né? Que está presente ali, mas devido às vezes a essas disfunções mentais, eu não digo disfunções, mas às vezes a tristeza em excesso, certo? Padrões negativos, a pessoa pode baixar a sua imunidade natural, né, dessa inteligência biológica, e com isso há um acúmulo, né, uma produção desnecessária dessa bactéria, que faz com que haja esses casos também, às vezes constantes de candidíase ou infecções, tá? Então é interessante a gente observar isso, porque daí a gente consegue dar, às vezes, mais atenção a esses chakras, tá? Além do que eu já digo que é importante, né? Esses 3 primeiros chakras, eles são importantíssimos para a saúde humana, porque além disso, né, eles são a vida, né? Aqui é onde que acontece a vida, aqui é onde que a vida é reproduzida, aqui é onde que há essas pulsações, né, energéticas, aqui é onde que essa energia do magnetismo, né? Assim como o chakra coronário também é importante, porque o coronário nós recebemos as energias do cosmos e os chakras inferiores, né, principalmente o chakra básico, é onde que nós recebemos essa energia telúrica, essa energia da Terra, que é fundamental para a vida e para a saúde humana. Aqui novamente a anatomia reprodutiva, tá? Aqui a anatomia da grávida, também trazendo para vocês um outro tipo de visão. Então isso daqui também vocês podem utilizar, né, nos seus atendimentos, caso vocês estejam tratando casos específicos, né, com pacientes, uma paciente grávida no caso. Então é legal a gente mostrar esses gráficos, né, essas informações, porque elas ilustram muito bem e elas trazem uma outra perspectiva, né, porque às vezes é um pouco complicado, é um pouco complexo a gente explicar isso, né, explicar a correlação que tem dessas posições com esses pontos energéticos, e às vezes no visual facilita bastante, tá? Então é por isso que é importante, né, quando a gente estiver liberando também essas cartilhas, essas apostilas, vocês estarem adquirindo para que vocês possam ter ali no seu material, né, dos seus atendimentos, caso vocês façam isso, tá? Então aqui temos o chakra do coração, né? Como vocês podem ver, ele pega o estômago, parte do estômago, do diafragma, do fígado, do coração, do pulmão. Também está presente aqui. O pulmão tem um porém, né, tem uma exceção, que ele também está presente um pouco no chakra laríngeo, tá? Ele tem a sua presença, tem a sua proporção ali, devido ao fato que nós não seríamos capazes de falar, né, sem o diafragma, também sem o pulmão, tá? A nossa fala não seria possível, porque nós precisamos desses músculos do diafragma, nós precisamos do pulmão para poder falar, para poder se expressar, tá? E aqui, como a gente pode ver, a parte inferior, né, ela está relacionada a outros órgãos que nós já falamos, então não vou retornar. Aqui a anatomia da reprodução masculina, também ela tem um presente tanto que nem da feminina, possui a relação com o chakra básico e o chakra sacro, né? Aqui eu expliquei um pouquinho melhor que a maior relação que há é com o chakra básico, então por isso que o chakra básico está maior,
né, e o chakra sacro está menor. Vocês também podem ter essa compreensão no mesma coisa para a mulher, tá? O chakra básico ele é muito mais presente nessas regiões, mas também há traços, indicativos aí, de possíveis desarmonias no chakra sacro, tá? Porque ele está muito próximo também dessas regiões. O chakra sacro ele também tem muitas semelhanças com o chakra básico, principalmente nessa questão assim, de desejos, né, de vontades, que são exclusivas, né, do chakra básico, essa questão mais, vamos dizer, dos desejos naturais, né, que todos nós temos, porque nós somos também, de certa forma, uma parte animais, né? Nós temos o nosso instinto um pouco maquiado pela consciência, mas nós temos isso, né? O instinto de sobrevivência, de proteção, nosso corpo se autoprotege, enfim. E o que é interessante a gente observar aqui e fazer uma relação com o sistema que nós estudamos ali em cima, sistema parasimpático e simpático, é que principalmente nos homens, tá? Se vocês estiverem atendendo pacientes homens, acontece assim que essa parte, né, reprodutiva dele, principalmente a questão da libido e tudo mais, ela é muito pautada, gente, pela questão mental, tá? A produção de testosterona, ela acontece na hipófise, tá? Na nossa mente, e ela acontece uma liberação de certo hormônio, não diretamente a testosterona, né, na nossa mente, nessa hipófise, e esse hormônio, ele é enviado, né, para os testículos, e ali no testículo, dependendo da quantidade que foi enviada deste hormônio da hipófise para os testículos, é produzida uma certa quantidade de testosterona, certo? Que trabalha, né, que é essencial para o funcionamento do homem, para o bem-estar dele, para essa questão também da libido, tá? E o que acontece, que é interessante a gente observar, é que dependendo dos padrões mentais, né, dependendo do estilo de vida que determinado homem mantém, ele pode, vamos dizer, estar ativando demasiadamente o sistema simpático, né, o sistema aquele de defesa, de estresse, de realmente de batalha, né, aquele estado que a gente fica, onde que tem uma alta produção de adrenalina. E esse estado, gente, o que acontece? Ele faz com que essa produção desse hormônio na hipófise seja bloqueado, tá? Então há muita produção de adrenalina e há bloqueado esse hormônio que devia enviar uma informação para o testículo para produzir testosterona. Então logo, o que acontece? Há uma queda da libido, há uma queda da testosterona, caindo a testosterona, né, no homem, daí acontece o que? Queda de cabelo, perda de músculo, acúmulo de gordura visceral, certo? Diversos problemas acontecem por causa disso. Então vocês conseguem ver essa cadeia? Eu expliquei de uma forma resumida, isso é muito um pouco mais complexo, né? Não é apenas um hormônio que é liberado pela hipófise, são vários, são 2 ou 3 que são liberados para enviar esse estímulo, né, esse sinal para os testículos, mas esse caminho que ocorre. Então, através do sistema que nós estamos ativando, certo? Do estilo de vida, dos significados que, vamos dizer, determinado homem tem, né, na vida dele. Se ele estiver vivendo cenários de estresse constante, cenários onde que ele se sinta em defesa, né, ele vai ativar constantemente esse sistema simpático que vai liberar muita adrenalina e vai fazer com que essa produção na hipófise desse hormônio, né, que envia esse sinal para os testículos, seja bloqueado. Então vai ter uma redução drástica na produção de testosterona, tá? Então isso também a gente pode aferir, né, que o oposto também ocorre. Então no momento que o homem ou seu paciente, né, ele é capaz de relaxar, ter momentos mais relaxantes, de estar descansado, dormir, enfim, comer também coisas, né, relacionadas ao chakra básico, que nem eu já falei para vocês, vai ativar esse sistema parasimpático, que vai ativar então essa produção desse hormônio que dá um sinal para os testículos produzirem testosterona, e aí, né, melhora toda a saúde do homem. Por quê? Porque há uma produção maior de testosterona, ele se sente mais energizado, certo? Tem mais disposição, enfim, e muda toda também a perspectiva emocional dessa pessoa. Então por isso que é muito importante a gente saber disso, tá? Diferente das mulheres, né, elas têm uma quantidade, elas possuem testosterona também, mas elas possuem uma quantidade menor, muito ínfima, perto do homem. E essa questão dos hormônios dela também funciona de uma forma diferente, tá?
no dela, elas não têm tanta essa influência assim, vamos dizer, deste hormônio, né? O delas acaba sendo outras, elas têm uma influência muito maior da dopamina, que também tem esse mesmo processo, né? A dopamina também é produzida na hipófise e dependendo do estado de estresse que ela gera, que ela acontece, né? Que ela está passando, ela tem uma redução de dopamina, que é esse, que nem eu já ensinei para vocês, que é esse hormônio da recompensa. Então, tendo essa redução, né, desse hormônio, ela se sente mal, enfim, também várias coisas acontecem. Um porém aqui, né, que é interessante a gente também observar de diferenças entre o homem e a mulher, é que a mulher em si ela passa por vários ciclos, né, durante esse ciclo menstrual, ela também passa por diversas coisas, mudanças hormonais, que afetam também, né, o próprio chakra e o próprio chakra afeta esse ciclo. Né? E que o ponto que eu quero chegar aqui é que por as mulheres passarem por esses ciclos emocionais e essas variações, certos, energéticas e hormonais e mentais, né, dentro de um mês, isso faz com que elas tenham um autoconhecimento muito maior que o homem. Porque elas tendem a tristeza, né? Durante o mês o que acontece? Elas passam por uma tristeza, muita felicidade, enfim, às vezes amor, enfim, diversas sensações surgem e elas têm que se autoconhecer nesse processo, certo? Então por isso que elas têm um conhecimento muito maior das emoções e também das energias, tá? Então aqui eu trouxe esse conhecimento é muito importante, porque, como eu falei, aqui é um ponto de entrada de energia, tanto para o homem quanto para a mulher. É algo que nos motiva, é algo que nos energiza para a vida, é algo que nos faz realmente buscar inovar, né? Onde que a vida se passa, é onde que realmente nós podemos, às vezes, ter um pouco desse prazer de vida, né? Então, por isso que é muito importante. Eu também gosto de relacionar com essa questão, vamos dizer, do prazer, né? Porque às vezes, claro, a gente tem diversos tipos de enxergar a vida como bela, mas esse daqui eu acredito que seja até o primeiro contato, né? Porque tudo acontece do físico para o energético. Então, às vezes, a gente compreende primeiro esse contato físico, né? Para depois ir passando para essa conexão energética, né? Porque é muito difícil uma pessoa já nascer e compreender essa conexão energética com o próximo, né? Então, a gente começa no físico, a compreender os prazeres do físico, e aí nós vamos compreendendo o prazer do emocional, né? Do amor, dessa conexão, do poder amar, do poder se doar, e aí nós chegamos na questão da conexão energética, que é algo um pouco mais complexo e precisa um pouquinho mais de compreensão. E aqui eu trago para vocês a anatomia da bexiga, tá? Ela tem também essa relação tanto com o chakra básico quanto com o chakra sacro. A predominância das relações, né, de possíveis problemas e desarmonias está referente ao chakra básico, tá? Ela tem poucos traços de relação com o chakra sacro, mas em alguns casos ele se faz presente, tá? Então é importante vocês saberem disso. Muita literatura, tá, gente? Muitas coisas, elas tratam individualmente certas partes do corpo. Então eu falo assim, este órgão ele só tem relação com este chakra, tá? E nós do Instituto nós não vemos isso na nossa metodologia, nós vemos que tem correlações, tem pontos, tem casos específicos, tem exceções, né, que nós não podemos abrir mão e que nós temos que ter essa compreensão que às vezes há traços não apenas do básico, né, no chakra básico, mas também do chakra sacro, ou também há outros, né, outros órgãos que têm relação de mais de um chakra, tá? Então é sempre importante você ter isso na sua cabeça e ter isso fixado até na hora dos seus atendimentos ou para você mesmo, tá? Porque isso é muito importante. Anatomia dos rins, tá? Os rins, eles constituem o nosso sistema circulatório, né? Sistema de filtração do nosso corpo. Então os rins, eles filtram as impurezas que nós temos em nosso corpo, tá? Eles são importantíssimos realmente para o nosso bem-estar, para a energia, eles têm muito a ver com isso. Muito também, né? Então eles acumulam. O que acontece também nos rins? Por eles fazerem parte desse sistema de filtração, né? O que é filtrar?
filtrar as impurezas do corpo, né? Filtrar e expelir essas impurezas. Então, eles acabam às vezes sendo um pouco saturados, dependendo do estilo de vida que a pessoa tenha, certo? Muitos remédios, drogas, álcool, né? O álcool pega o fígado e os rins também. Dependendo do tipo de alimentação, também os rins podem sofrer, muito sódio, muito açúcar, tudo isso influencia, tá? E é legal a gente observar que o rim, então, ele não é constituído, ele pode ser considerado algo isolado, né, como se fosse um órgão, mas ele faz parte desse sistema de filtração dentro do nosso corpo, e por isso ele é representado tanto pelo chakra básico, pelo chakra sacro e pelo chakra do plexo solar. Tá? Ele não pode ser, em nossa metodologia, nós não vemos ele como apenas esse chakra, né? Tem algumas metodologias que falam, é apenas o chakra sacro, é apenas o plexo solar, mas não, ele constitui todo um sistema, né? Com os rins vem a bexiga, certo? Vem todos os outros órgãos do nosso corpo que passam o sangue, né? O sangue corre por eles e passa aqui pelos rins, então ele é constituído de um todo, né? E é importante a gente enxergar ele como um todo, não como algo muito direcionado, tá? Então, os rins, as posições dos rins, aqui para vocês observarem também de uma forma diferenciada. Ele está um pouco acima da coluna, aqui abaixo das nossas costelas, tá? Ele está um pouco aqui abaixo. Se encontra mais localizado nessa parte de trás das costas, tá? Então ele fica atrás dos órgãos. Aqui você consegue passando a mão, né? Fazendo a aplicação ali de reiki. É interessante você sempre aplicar na parte das costas, tá? Não na parte da frente, porque na parte da frente você acaba pegando fígado, você acaba pegando o intestino, o estômago e não acaba aplicando diretamente nos rins, tá? Então lembre-se, ele fica na parte de trás, tá? Mais próximo da coluna do que na nossa parte da frente. Então esse esquema de excreção, né, que é esse sistema circulatório que eu falei, tá? Ele filtra. E esse quadro é uma outra observação, né? Lembrando que ele é complexo e ele não é constituído apenas de uma parte. Então nós temos o rins, nós temos as aortas, né? A veia cava. A aorta são veias ricas em oxigênio, as veias cavas são veias, né? Passa sangue assim com falta de oxigênio, onde que precisa de uma oxigenação de novo, né? Então isso daqui passa pelos nossos rins, há uma filtração aqui, tá? E daí acontece toda essa questão de eliminação de resíduos que não são de certa forma maliciosos para o nosso corpo, tá? Então acontece isso. Eu não vou entrar muito, não aprofundar muito nesse assunto, que nem foi isso daqui, algo mais para biologia e para medicina. Nós só queremos que vocês compreendam que todo esse sistema está ligado, né? Que nem vocês já viram da bexiga, do sistema reprodutor, dos rins, né? Tudo isso está interconectado e tudo faz parte de um todo, né? Assim como os outros órgãos, né? Eles estão todos conectados, eles todos funcionam como um. Tá? É que nem nós, né? Se vocês forem fazer uma analogia, né? Nós somos, vamos dizer, órgãos individuais, mas nós fazemos parte de um sistema, né? De um sistema maior. E se você olhar, se no momento que você tem uma consciência mais elevada, você consegue enxergar que o sistema é um, né? Que todos estão caminhando numa certa direção, tá? Então é isso, coloquei os chakras aqui para vocês também observarem. Anatomia do olho. Tá, eu trouxe aqui para vocês. É muito interessante a anatomia do olho, no sentido de que nós conseguimos perceber, né, como nós enxergamos a vida, né? Eu trouxe o exemplo da larva mais acima para vocês, do experimento que foi feito, né, que a larva não possui o poder da visão, ela não consegue ver a luz, mas há aquele questionamento, né, dos cientistas. E se a gente colocasse um olho na larva, né? Se a gente colocasse biologicamente, nós fizéssemos uma alteração genética onde que a larva fosse capaz de enxergar, né? Daí eles realizam esse processo e a larva passa a enxergar uma luz que ela não enxergava antes. Então, comparando isso com a gente, né? Ela seria assim, a larva ela não percebe a existência da luz até o momento que ela não tem esse órgão, né? A luz está em torno dela, ela não percebe essa existência. E o que acontece? No momento que ela recebe essa alteração genética, ela percebe que há algo em volta dela que ela nunca enxergou na vida inteira. E nós somos assim, nós temos esse sexto sentido. Não é como se nós não tivéssemos isso, certo? Só que há dentro de nós algo que não está desenvolvido ainda. É algo latente, que precisa de um conhecimento, precisa de um desenvolvimento, certo? Precisa de um treinamento.
tá? E é complicado, porque é algo que nós nem sabemos como utilizar, nós nem sabemos ainda como que funciona isso. Para cada um funciona de uma forma, né? E nós precisamos de pouco a pouco ir desenvolvendo, nos compreendendo, né? E compartilhando esse conhecimento. E funciona basicamente que nem o nosso olho, né? Capta os sentidos, os olhos eles captam as frequências de luz, né? Então há diversos tipos de frequências, cada cor é uma luz, né? Então o roxo ele tem uma frequência, o azul ele tem uma frequência, o amarelo ele tem uma frequência e essas frequências é interessante a gente observar que tem relação com os chakras, tá? Que nós já estudamos. Então dependendo da cor, a cor vai ter uma frequência e por isso que ela é utilizada para harmonização, tá? Então o nosso olho ele capta essas frequências, esses feixes de frequências de luz que chegam através da nossa realidade, tá? E ele é captado, né, pelo esse sistema nervo óptico e essas informações, né, dados, são apenas dados, são enviados para o nosso cérebro e o nosso cérebro ele analisa essas informações e torna isso imagens, tá? Então não é no nosso olho que essas informações elas se tornam imagens, e sim no nosso cérebro, tá? Aqui como funciona, tá? Uma simples representação para vocês. Deixa eu voltar aqui. O nervo óptico, né? Então nós temos o olho, aqui nesse exemplo, os olhos. E como vocês podem ver, eles são essas ligações, né, com as áreas visuais do tálamo, é onde que é processado parte dessas informações, e no córtex visual. Tá? Então há duas partes no cérebro, tanto essa parte traseira quanto essa parte aqui no meio, elas são responsáveis pelo processamento dessas imagens que nós vemos, pela vida que nós enxergamos, pela luz que acontece, né, à nossa volta. Então todas essas informações de frequências visuais que chegam através dos nossos olhos, elas só são processadas no córtex visual e na área visual, tá? Então no momento que ela bate no nosso olho, não é o momento que a imagem se forma, ela se forma apenas aqui no córtex visual e na área visual do tálamo, tá? Então aqui um esqueminha, né? Que a gente recebe a luz está chegando aqui, como vocês podem ver pelo olho, ela passa pelos nervos ópticos, chega até o cérebro e aí nós reagimos, né? Nós tomamos uma decisão. Então nós estamos vendo nossa mão, vamos dizer, não sei, sobre o fogo, né? E a gente está vendo isso e até a informação chegar no nosso cérebro e nós reagimos de uma forma muscular. Isso daqui demora alguns milissegundos, tá? Então tem o impulso sensorial, tem a integração, que é essa resposta, a imagem se forma em nossa mente, e o output motor, né, que é o momento que nós respondemos ao que foi visto, tá? Aqui mais um exemplo, né? A luz, a frequência, a luz vocês entendam sempre como frequência, tá? A luz, é que nem eu falei, ela é constituída de frequências. Então há frequências que nós não chegamos. A infravermelho, né? O infravermelho que a cobra enxerga, ela é uma frequência que nós não enxergamos, né? Porque é uma frequência fora da nossa capacidade visual, tá? Então essa luz chega, ela é captada pela nossa retina e os fotorreceptores, e isso é enviado pelo nosso cérebro, que analisa e forma a imagem que nós estamos vendo, tá? Então aqui mais um exemplo que vocês podem estar lendo depois no seu material de apoio. E as funções dos olhos, né, que também tem, eu também não vou me ater muito a isso, porque eu estou mais entrando na área energética, mas eu coloquei aqui no seu material de apoio para vocês lerem, né, para vocês darem mais uma aprofundada. E eu vou trazer agora, nós estamos vendo ali aquele assunto relacionado ao poder óptico, né, como acontece essa captação de luz, né, da realidade que nós vivemos. É muito interessante, eu vou trazer alguns exemplos para vocês que vocês observem como a nossa mente consegue distorcer a realidade. Tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses próximos exemplos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que vocês reflitam isso internamente, não apenas na questão da visão, mas na questão também interna da nossa própria mente. Então, como assim? Então, da forma como vocês vão estar vendo como a nossa visão é capaz de abstrair certas coisas e enxergar determinados pontos conforme o nosso foco muda, eu quero que vocês entendam que a vida interna em nossas mentes e as nossas energias, assim como vocês vão aprender nas outras terapias, elas funcionam da mesma forma. Então, dependendo do foco, certo? Da capacidade sua de abstrair e te dar o correto significado,
a vida terá uma forma, ela vai se demonstrar de uma maneira para vocês. A gente tem essa imagem, ela é muito interessante, né? Então a gente, na primeira vista, ela parece uma senhora e um senhor, correto? A gente observa aqui a boca, né? Os olhos, aqui a testa, certo? Cabelo, orelha, enfim, os brincos. E eu quero que vocês comecem a observar, né, que ao mesmo tempo, se a gente já bater o olho, a gente enxerga isso, mas se a gente observar um pouco mais e trazer o foco mais aprofundado, a gente enxerga que tem duas pessoas aqui, que tem uma mulher aqui, tem uma casa, né? A gente percebe que aqui no meio tem um copo, né? E a gente começa a abstrair várias coisas, a gente começa a enxergar várias coisas que estão nessa imagem. Isso aqui é uma ilusão de ótica, né? E eu quero que vocês entendam que essa ilusão, ela também está presente dentro de nós. Ela está presente nos nossos paradigmas, nos nossos bloqueios, nas nossas travas, certo? Nas travas, isso daqui quando eu digo nossas, né, é nossas e dos nossos pacientes. Lembre-se sempre disso, tá? Porque essa formação é tanto algo pessoal, né, quanto para você o terapeuta. Então lembre-se sempre disso, né? Eu falo nós, na maioria das vezes, porque eu quero que você enxergue isso internamente e você tenha propriedade para passar para o próximo, né, para os seus pacientes em questão. Então essa ilusão, gente, ela está presente dentro de nós, nos nossos julgamentos, nas nossas dúvidas, nas nossas inseguranças, certo? Em tudo que nós vivemos, se a gente não trouxer o foco necessário para o lado da luz, para o lado das coisas boas, nós vamos sempre enxergar coisas às vezes que não existem, né? Então o que existe dentro dessa imagem? O que é verdadeiro, né, dentro dessa ilusão? Então isso é algo que é trabalhado no terceiro olho, no chakra do terceiro olho. Já está disponível sala para vocês, vou estar demonstrando ali, e é muito interessante isso porque o terceiro olho faz nos chegar além da imagem, além do que está sendo visto através dos nossos olhares, através dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos, lembre-se sempre disso, os nossos sentidos eles distorcem a realidade. Tá? É apenas esse nosso sexto sentido, que nós não compreendemos muitas vezes, que reflete a verdade. Tá? Que nem eu falei, a gente pode escutar palavras, né? Elas podem ter um sentido ortográfico, assim, dialético, mas a verdadeira intenção por trás daquelas palavras, apenas compreendendo, tendo certa sensibilidade, você será capaz de entender e ver a verdade, a essência, entende? Então nós precisamos disso, nós precisamos enxergar a verdade por trás dessas coisas que às vezes estão evidentes. Certo? Vou trazer outros exemplos para que a gente entenda como nossa visão pode sim ser distorcida. Aqui nós temos outra imagem também, né? Primeiramente parece um senhor, né? Aqui a barba, aqui os olhos, a boca, o nariz, né? Aqui a boca, enfim. E além disso, né? Aqui o ombro, né? Mas além disso nós podemos identificar o cara no cavalo, nós podemos identificar o cavalo, a mulher deitada, certo? Nós podemos perceber aqui outras funções na imagem, né? E é muito interessante, então observem isso, essa distinção, né? Que dependendo de onde que a gente direciona o nosso foco, a imagem muda. Aqui outros exemplos, esse exemplo é muito legal, né? Existem diversas categorias, vocês podem pesquisar depois na internet, de ilusões de ótica, tá? Existem ilusões de áudio também, então nosso ouvido também, ele pode ser, vamos dizer, distorcido, né? Ele pode ser confundido, ele se confunde dependendo da ilusão auditiva que a pessoa escuta, tá? Mas aqui só vamos nos ater à questão da ilusão de ótica, porque ela é mais clara, ela é mais evidente, tá? E neste caso, parece, né? A gente parece que há um desalinhamento, né? Que as linhas elas estão desalinhadas, mas na verdade, se vocês observarem, todas as linhas estão alinhadas. Todas as linhas estão alinhadas, os quadrados, né, eles são do mesmo tamanho e não há esse desalinhamento. Então observe, gente, como a nossa mente consegue consegue distorcer, né, certas coisas. Então aqui parece realmente que as linhas, uma está abrindo, outra está fechando, mas na realidade todas estão alinhadas, todas possuem o mesmo espaço, tá? Quiser colocar uma régua, observar só uma parte, vocês vão observar que todas, vocês podem tampar com a mão assim e ir descendo, vocês vão observando que todas as linhas elas estão lineares, tá? Alinhadas horizontalmente, e é a sua mente que está distorcendo a realidade, fazendo com que você enxergue elas de uma forma diferente. Que outra, né? Esse daqui é de dualidade, uma distorção de dualidade, onde vocês podem enxergar a taça, né? Só a taça,
ou os rostos ao mesmo tempo. Então, dependendo do foco, esse aqui é um efeito dualístico. Então, dependendo do foco, né, você só vai... Se você quiser só ver a taça, você só vai ver a taça. Você não vai conseguir enxergar mais nada. Agora, se você imaginar dois rostos, você vai enxergar só dois rostos, né? Então, tudo vai depender dessa pequena mudança, desse interruptor da sua mente, né, do seu foco. E por isso que o nosso foco é poderoso. Tá? Anotem isso, o nosso foco, o ponto de aglutinação de nossos pensamentos, certo? Do que nós pensamos, do que nós sentimos, é muito poderoso, porque faz a gente enxergar, isso daqui é uma prova que faz, né, o nosso foco faz a gente enxergar a realidade de uma forma diferente. É interessante esse exercício porque vocês podem trazer para os seus pacientes também. Vocês podem trazer isso e demonstrar apenas nesse simples exercício, tipo assim, olha, o que você enxerga à primeira vista? Aí se ele falar a taça, você fala assim, eu enxerguei dois rostos, né? Aí ele fala assim, caramba. Ou se ele falar os dois rostos, você fala taça, né? E por que você fala isso, né? Porque daí você demonstra pra ele assim, olha, é assim que é a sua vida, né? Às vezes você pode estar chegando por esse lado, mas existe outro lado e ele está ali presente. Mesmo que a taça não seja vista da primeira vista, ela sempre esteve ali. Vocês entendem? Então essas reflexões que nós devemos trazer com ilustrações, com exemplos, tá? Porque isso dá muito mais propriedade, traz uma certa reflexão para os alunos, né? Para os pacientes, e faz eles mesmos encontrarem essa reflexão interna, tá? Aqui é outro, muito legal também. Esse daqui é um que parece, né? Se vocês observarem que está em movimento, né? Conforme vocês vão olhando, parece que é um GIF, mas na verdade é uma imagem estática e ela não está se movendo. Só que a nossa mente, ela tem a percepção, né, ele completa certas lacunas dessa imagem e faz com que pareça que ela está se movendo, que ela está flutuando, mas na verdade não está, né? É tudo criação da nossa mente, assim como muitas coisas, com muitas inseguranças, muitos medos, muitas dúvidas, tudo isso, né, o bloqueio, gente, tudo isso é criado pela nossa mente. Ela constrói e ela destrói, ela energiza e desenergiza, certo? Eu quero que vocês entendam que a nossa mente tem um poder enorme, porque não é o nosso olho, tá, que está fazendo essa ilusão acontecer. Não é o nosso olho, é a nossa mente que está completando lacunas e está direcionando essa completar, né, dos elementos das imagens, tá? Então é nossa mente que está sendo responsável por essa ilusão. Aqui é outro também muito legal, né? Esse daqui parece que eles também estão se movendo, mas eles estão parados, né? Então, se você observar, dependendo do ponto de vista e da forma como se você enxergar esses círculos, eles parecem estar se movendo, mas na realidade eles estão parados, tá? É o mesmo tipo de ilusão daquela ali das ondas, né, que elas estão em movimento. E se você perceber, até parece que às vezes o ponto no meio ali delas ela está piscando, né? Ele está preto, branco, preto, branco, preto, branco, mas na realidade não está, tá? Tudo é a mesma cor, tudo está no mesmo jeito. Essa daqui também é muito legal. Essa daqui vocês não vão acreditar, tá? Essa daqui eu acredito que vocês vão duvidar de que isso é verdade. Mas os dois círculos laranjas, eles são do mesmo tamanho. Sim, os dois círculos laranjas, eles são do mesmo tamanho. Vocês podem pegar uma régua, vocês podem medir e vocês vão ver que os dois círculos, eles são do mesmo tamanho. Mas mesmo assim, a nossa mente faz acreditar que o ciclo que está no lado esquerdo, né, este daqui, neste canto, ele é menor do que este. Por quê? Porque a nossa mente compara, né? Então, ao ver que há ciclos maiores, né, ao redor, ele se torna pequeno. E ao ver que tem ciclos menores, né, à nossa volta, ele se torna maior. E eu quero que vocês analisem isso. Façam uma analogia para a vida, tá? Porque isso acontece em nossas vidas. Às vezes, dependendo do meio que nós estamos, a nossa mente acha que está coagida, que nós somos inferiores, que nós somos pequenos e não podemos muito. Então, muitas vezes, nós somos esse ciclo laranja em meio a ciclos gigantes, porque nós colocamos esses gigantes problemas à nossa volta. Pessoas, experiências, coisas que nos coagem e nos fazem nos tornar esse círculo laranja pequeno, que é grande na verdade, né? Porque ele é grande se comparado a este outro exemplo, onde que é o mesmo círculo com a mesma circunferência e ela está rodeada de ciclos menores.
Então, nesse caso, né, seria um exemplo onde uma pessoa, ela pode ter problemas, ela pode estar cercada de pessoas negativas, ela pode estar cercada de coisas ruins, mas mesmo assim ela não faz grande caso disso, ela não dá esse significado, ela não permite que esses círculos cresçam. Então, por isso que ela se mantém grandiosa, ela se mantém grande, certo? Ela se mantém iluminada, cheia de luz, certo? E ela não perde o tamanho verdadeiro do todo o potencial que ela possui. Mais uns exemplos para vocês, para a gente deixar isso bem claro, bem fixado na mente de vocês, né? Que vocês possam refletir, a trazer outros posicionamentos, né? Vocês podem trazer exemplos na comunidade, tá? Comentem o que vocês compreenderam, vocês podem abrir, né, essa aula e fazer comentários, isso é muito legal, e compartilhar em formato de vídeo na comunidade, tá? Nós estamos instigando bastante vocês, nós vamos instigar muito vocês a compartilharem esses vídeos na comunidade. Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes é um pouquinho complicado, mas é um desafio, gente. Toda coisa que nos tira do conforto, tá? Todos os momentos que nós saímos do nosso conforto, do nosso status quo, né? Nesse status de equilíbrio, nós nos desenvolvemos. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que há um desconforto, há algum problema, alguma coisa que nos instiga a sair desse estado de acomodamento, né? Nós nos desenvolvemos e é linda essa transformação, tá? Então aqui eu trago outro exemplo, que é onde que parece, né, que esse traço aqui onde que eu estou passando o mouse, ele é maior que este abaixo, né? Mas ele é do mesmo tamanho. Eles são de tamanhos semelhantes e isso também é uma ilusão de ótica. Aqui eu vou trazer uns exemplos da anatomia da orelha, tá? Agora que nós já terminamos essa questão da ilusão ótica, né, dessa questão da nossa visão, do nosso sentido da visão, eu vou trazer essa questão da nossa audição, vou estar falando um pouquinho dela, né? Eu já disse também que ela também há exemplos, né, de ilusões auditivas, então há ilusões nesse sentido, mas nós vamos estar passando aqui porque elas são um pouco mais complexas, e elas não se enquadram exatamente nesse processo dessa metodologia aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, há diversos vídeos no YouTube, há diversos vídeos na internet que trazem, né, essa questão dessa experiência, dessa ilusão auditiva, tá? Então a audição tem esses posicionamentos, né? Ela é constituída dessas partes aqui. Não precisam saber, né? Não é algo que vocês precisam gravar. O que é importante que vocês saibam que a audição, principalmente a orelha, ela tem essa relação com o chakra laríngeo, tá? Eu vou estar passando depois para vocês parte da reflexologia, a gente vai estar aprendendo esses pontos mais detalhados, tá? Da orelha, os pontos de estímulo, os pontos onde você pode aplicar certos impulsos, certos estímulos, e isso traz resultados, né, benefícios para o corpo inteiro. Bom, então tendo esse conhecimento, vamos continuar, tá? Deixa eu passar aqui. Então, a anatomia da orelha, tá? Vocês viram a parte externa, né? Tem a parte interna também que constitui esse sistema, certo? Nós temos todo um sistema, né, que é responsável pelo que, gente? Por captar as vibrações do ambiente. Tá, o sistema auditivo, ele é basicamente isso, ele é formulado, né, ele foi desenvolvido para captar frequências, assim como a visão, né, a visão ela é um sistema que foi desenvolvido para captar essas frequências em formato de luz, né, todas as cores são luzes, é pura luz, só que em frequências diferentes, tá? E os sons também, os padrões, os tons, os timbres, tudo isso são frequências, certo? Só que são frequências de outra maneira, que são captadas pelo esse sistema auditivo, tá? Tem uma leve membrana que ela é responsável, tá, por vibrar. Então ela, que é essa membrana? Ela é uma membrana estável que está aqui dentro. Essa membrana é timpática, é o tímpano, né? Essa membrana leve, bem fina, que ela vibra, certo? No momento que o som chega até ela é muito sensível, então ela vibra na frequência que esse som está chegando até ela, e dessa forma, né, ela envia essas informações dessa vibração para o nosso cérebro, que codifica essas vibrações em sentidos, certo? Em tons, em músicas, enfim, tudo que nós escutamos, tá? Então aqui tem um exemplo desse processo, como funciona a nossa audição, vocês podem ver depois.
o que é mais importante é que vocês compreendam esse processo simples, né? Esse processo da vibração, que é captado, tudo é vibração, certo? Tudo é frequência, tudo é energia. Então as frequências elas chegam através de nós, através dos nossos sentidos. Esse daqui é um bom exemplo, principalmente essa questão da vibração auditiva, né? Porque ela propaga a música, né? Nós temos diversos exemplos disso, de como ela propaga pelo ar, de como ela consegue atingir pessoas, né? E essa é uma forma que nós captamos essa frequência, tá? Através dos nossos tímpanos, através do sistema auditivo, tá? E como eu falei, no momento que essa informação chega no nosso tímpano, que chega no nosso corpo, no primeiro contato, ela não tem sentido. São apenas informações, gente. Então, se a pessoa está falando, está te enganando, está falando qualquer coisa, as palavras que chegam até o seu tímpano, né, esse órgão responsável por captar essas informações, ele não dá sentido. Ele não sabe se é ruim, se é legal, se não é. Ele não sabe disso. Quem sabe disso, quem dá esse sentido, né, de raiva, de qualquer coisa, é sua mente. É a forma como você processa essas informações, como o seu paciente processa as informações. Então, alguém pode estar te xingando e você pode estar tentando enxergar o que está por trás daquela raiva, certo? Será que você fez algo para aquela pessoa? Será que ela está com dor? Entende? Tudo isso. Ou você pode responder com raiva, você pode ficar com raiva também e responder a isso, né? E tudo isso vai depender dessa análise mental. Porque tudo, gente, é um insumo energético. A vida que está à nossa volta é um insumo energético da tríade energética. Por isso que eu coloquei aquele material como princípio, né? Como a primeira parte que vocês têm contato é o quê? A tríade energética. Porque ela explica muitas coisas, né? O nosso tímpano é o quê? É a parte da organização. A questão das nossas córneas, ela é a parte da organização, né? E o que são as energias? As energias são essas informações que chegam até o nosso tímpano, até o nosso olho, né? Através de frequências. Então, elas não possuem teor, elas não possuem direcionamento. E apenas no momento que elas chegam na nossa inteligência, na terceira ponto da tríade, né? Elas passaram pela organização, elas são energia pura, e elas chegaram na parte da nossa inteligência, que é o momento que elas ganham direcionamento, é o momento que elas são processadas, é o momento então que elas tomam forma, né? Então, claro, os insumos podem ter qualidades, né? Eles já podem ter uma certa tendência, mas quem verdadeiramente dá o direcionamento é a nossa inteligência. Então, lembre-se, dependendo da qualidade do insumo, claro, a nossa inteligência ela pode ficar enfraquecida, né? Então, se nós estamos constantemente vendo noticiários ruins, né, com coisas negativas, mesmo que a gente tente ressignificar isso, a influência daquela informação ela afeta a nossa mente, vocês entendem? Mas claro, quando eu falo ao mesmo ponto, a gente tem poder para ressignificar aquilo e enxergar que há coisas boas também no mundo. Mas se uma vida, né, anos, meses assistindo a mesma coisa, coisas negativas, nós vamos ser afetados, né? Que nem eu falei, um insumo negativo, energético, ele pode sim afetar os outros elementos da tríade, né? E é isso daqui também, quero que vocês sempre façam essas conjunções. Às vezes pode ser que passe, né, alguma coisa batido, mas é sempre bom vocês estarem correlacionando a tríade com esses outros entendimentos e principalmente com as terapias no momento que nós chegarmos nelas, né, no reiki, ali na cristaloterapia, na cromoterapia e nas outras terapias que estão dispostas no curso. Com exemplo, né, um gifzinho para vocês, está no seu material de apoio, que nem eu falei, chega a frequência, né? Ela bate no tímpano e essa informação é enviada para a nossa mente. Aqui, ó, tem uma propagação, chegou no tímpano, nosso tímpano capta essa informação, passa por outros processos e chega na nossa mente. É basicamente esse processo. Então chegamos aqui, né, nós vamos estar falando da anatomia, certo? Da questão de como nós sentimos os alimentos, né, como o paladar. E é muito legal, tá? Porque aqui tem uma pequena diferença, tem uma pequena diferenciamento do que é comumente utilizado. O entendimento que se tem é que a boca é o chakra laríngeo, até pela fala, por todas essas questões da traqueia, enfim, que é um sistema, né? Não é isolado. Mas neste caso, tá? Nós vamos estar dando um enfoque, principalmente nesse quadro, para a questão do paladar, tá? do sistema do paladar, porque nós estamos falando, né, dos sentidos, de como nós recebemos a informação do meio, né, e aqui o foco é no paladar, não necessariamente na questão da fala, tá? Porque se nós fôssemos analisar a fala e a traqueia
a traqueia e tudo mais, seria o chakra laríngeo, mas no caso daqui está muito mais relacionado então ao paladar, e por esse motivo tem essa correlação com o chakra sacro e o chakra básico, tá? Porque o paladar nos estimula, né, a comer, manter essa questão natural, certo? Do físico, né? O físico precisa da alimentação, ele precisa comer, ele dá indicativos, né, se algo é bom, se algo não é bom, certo? A fome em si, tudo isso também é algo muito ligado ao material, tanto que, como vocês vão ver em apometria, né, quando nós desencarnamos e quando nós vamos para outros planos, há muito essa questão da transição, né, do espírito do corpo, do físico para o espírito, e uma das dificuldades dessa transição é a questão da alimentação, né, porque o seu corpo, você está há vários tempos no âmbito, no costume de alimentar, né, e quando você passa para esse outro plano que não precisa necessariamente dessa alimentação, o espírito sofre, né, há um certo desconforto e sofrimento. Então tem essa relação sim com os chakras inferiores, tá, com os chakras mais básicos que estão relacionados ao físico diretamente e essas necessidades naturais. Então, nesse sentido, aqui tem outras percepção da língua, né, da anatomia da língua. Não precisamos nos ater aos detalhes. Os detalhes estão aqui apenas para complementar, né, o seu entendimento, a sua visão do posicionamento. Como eu disse também, assim como o da orelha, né, da reflexologia auricular que nós vamos trabalhar, nós também vamos trabalhar ali os pontos reflexológicos existentes na língua, tá? Aqui um exemplo. Também não vou passar muito detalhadamente nisso daqui, vocês podem ler no seu material de apoio, mas o que é importante a gente saber que há determinadas partes da língua, tá? Em certas partes da língua, ela vai captar determinados sabores. Então, o doce, né, nessa parte baixa aqui da língua, na ponta da língua, o salgado nessa parte mais exterior, mas também na parte inferior, o ácido apenas nesses cantos, o amargo aqui no meio. E além disso, dessas posições, né, desse conhecimento que cada posição da língua capta determinado sabor, é importante que vocês saibam que a questão olfativa, gente, ela é muito importante. Cerca de 70 a 80% do sabor, da percepção do paladar, ela vem das questões olfativas, certo? A gente tem essa detecção de um odor, né? Então a gente tem esse nervo olfatório que ele capta o odor do alimento e junto com a língua, né, ele faz essa percepção, né? Se é doce, se é salgado, se é cítrico, enfim. Então é um conjunto, não é apenas a língua, né? É um sistema que está conectado e ambos enviam essa informação para o cérebro, que faz o processamento do sabor, né? Se é bom, se é ruim, se não é, se é ácido, se é salgado, enfim, se é doce. Tudo isso é um conjunto, né? Então a questão olfativa, gente, ela é muito importante, é muito interessante, que muitos não sabem disso. Tanto que quando você está doente, quando você está com as suas vias aqui nasais tampadas, você perde muito da questão do paladar, né? Você perde essa questão de você poder sentir o gosto das coisas. E isso, por que é importante para o terapeuta saber disso? Porque no momento que você tem essa compreensão, você entende que o olfato, ele além de ser esse estímulo poderoso, né, da aromaterapia e dos florais, dos óleos essenciais para o bem-estar humano, ele também influencia então na alimentação. Então essa questão olfativa, ela é muito poderosa, certo? Tanto para a percepção dos nossos alimentos, do prazer de se alimentar, quanto a própria função natural dele olfativa, né, de sentir o cheiro de aromas e tudo mais. Então é bom vocês saberem disso, que o olfato ele é muito poderoso, ele é um canal, né, energético, um canal de estímulo também muito forte. Vocês vão estar vendo na aromaterapia o potencial que isso tem, né, para estar alinhando, para estar harmonizando, relaxando, trazendo certos estados mentais também. Vocês vão estar vendo isso, tá? Mas aqui é basicamente isso, tá? Os odores também, compreendo os odores, essa questão degustativa, certo? Tanto a questão nasal quanto a parte da língua também são informações, tá? São dados, são frequências, né? Que elas levam certos estímulos, né? Para nossas narinas ou para nossa língua, e esses estímulos eles são enviados para nossa mente e ali são processados. Isso aí é dado um significado, tá?
que é interessante fazer aqui que eu não falei é que através da hipnose, né, isso aqui é algo que tem vários vídeos no YouTube, vocês podem pesquisar, é onde que o hipnólogo ele é capaz de fazer com que a pessoa que esteja bebendo uma água ache que aquela água tem gosto de vodka, que tem gosto de Coca-Cola, certo? Por que ele é capaz de fazer isso, né? E a pessoa acredita que ela está bebendo álcool, ela acredita que ela está bebendo Coca-Cola, e essa crença é tão forte devido ao fato desse sentido, né? Desse processamento, que tudo é processado no cérebro. Então ele pode estar bebendo água, mas se o estímulo, né, essa intenção dada ali pelo hipnólogo ou pela própria pessoa foi tão forte de acreditar com todas as forças que aquela água é Coca-Cola ou é vinho, sei lá, é um álcool, ela vai ter essa percepção, ela vai se lembrar do gosto de álcool, ela vai trazer as sensações que o álcool traz, ela vai trazer as sensações da Coca-Cola, ela vai sentir o cheiro de Coca-Cola, enfim, ela vai ter todas as sensações dessa intenção que ela está trazendo, porque ela acredita que aquilo é verdade, certo? Então também nós podemos ter essa ilusão que eu digo, né, na questão perceptiva, visto, né, que há diversos experimentos, há diversas provas disso, tá? Isso aqui não é apenas uma percepção, não há fatos, existem milhares, milhões de vídeos na internet disso, né, de hipnólogos pegando pessoas na rua que não conhecem sobre a hipnose e demonstrando para eles que, tipo, pega um copo d'água e faz ele acreditar que aquilo ali é uma Coca-Cola, um álcool, algum suco, né? E a pessoa acredita e ela bebe e fala assim, nossa, tá muito bom, enfim. Vocês entendem? Pesquisem, é interessante que vocês verem esse experimento, essa Coca-Cola, hipnólogo ou álcool, alguma coisa assim, vocês vão conseguir achar esses vídeos, tá? Mais um exemplo aqui para vocês. Anatomia da glândula da tireoide. Então a gente terminou essa parte degustativa, né? E a gente está saindo essa parte da boca, da língua, que também tem um pouquinho de relação com o laríngeo, que nem eu falei, mas se a gente for abordar direcionado às papilas gustativas, aqui a língua, nessa questão do paladar, nós temos um direcionamento não do laríngeo, mas sim dos chakras inferiores, tá? Eu já expliquei o porquê. Aqui então a gente chega na glândula tireoide, tá? Essa é uma glândula muito importante para a regulação dos hormônios, tá? Do crescimento, também da nossa questão do nosso metabolismo. Ele regula muito essa questão do metabolismo. Disfunções na tireoide, elas podem causar então essa questão de dificuldade de metabolizar as gorduras e as calorias, então a pessoa tem uma tendência a ser mais obesa, né? Também essas questões do crescimento, enfim, há diversas funções que vocês podem estar pesquisando, se aprofundando mais. Mas no ponto aqui eu quero mais que vocês entendam que ela regula o metabolismo, né, que seria uma função assim principal. Claro, há diversas outras, para a mulher também ela é importantíssima, mas o importante é essa relação, tá, dessa glândula, que é fundamental para o nosso bem-estar, tá, para o nosso desenvolvimento, principalmente para a estrutura organizacional do nosso corpo, nessa organização, e ela tem essa relação direta com o chakra laríngeo, tá? Ela está muito próxima da laringe, ela quase que se faz uma circunferência, né, como vocês podem ver, em torno da nossa laringe, tá? Então também é importantíssimo para essa questão da fala, da expressão, tá? E da produção desses hormônios, tá? O GH, o hormônio do crescimento, e outros também, eles têm uma relação direta aí com esta glândula, tá? Então essa parte, tá, é basicamente isso. Não vou me aprofundar muito, tá, gente? Deixa eu passar para o próximo slide. A anatomia do dente. Esse aqui também por cima, tá? Ainda está no chakra laríngeo. O chakra laríngeo ele é responsável por uma boa salivação, né? Não sei se vocês sabem, mas dependendo do nosso corpo, dessa questão daquela inteligência organizacional que eu já falei para vocês na tríade da saúde, o nosso corpo ele produz salivas em determinados pHs. Então, dependendo da saúde interna do seu corpo, ele vai produzir uma certa saliva, né, que vamos dizer, protege os seus dentes. Outras pessoas podem produzir uma saliva mais ácida, certo? Que ela vai corroer mais fácil os dentes, vai estragar o esmalte, né, protetor dos dentes, causar mais gengivites.
conjuntivite, enfim. Há tendências biológicas, né, da questão do gene, que já tem pessoas que têm tendência a isso, mas também, como eu disse, a gente pode estar sempre melhorando isso naturalmente, né, induzindo de uma forma indireta essa questão da saúde interna do nosso corpo, tá? Mas não vou meter muito a isso, é importante saber que o dente, né, ele tem essa relação com o chakra laríngeo, então problemas de dentes podem estar relacionados a isso, né, essa questão mental e energética. Nós temos o sistema do coração, tá? Esse daqui também é um sistema muito importante. Eu falei para vocês bastante sobre isso. Eu vou falar, acho que acredito que a aula já está postada, do chakra cardíaco, né? E o chakra cardíaco, ele tem uma relação muito profunda com o nosso coração, certo? Ele é quase um reflexo, né? O chakra cardíaco é um reflexo do nosso coração, tanto nessa questão do fluxo, né, das energias, quanto essa questão do fluxo sanguíneo, de entregar, né, ao nosso corpo os nutrientes e a vida que nós precisamos. Então ele tem esse potencial, ele tem essa capacidade de fazer isso, tá? De estar compartilhando, de estar entregando essa energia para o nosso corpo. Aqui também onde flui a vida, né? Ele é responsável por captar esse sangue que já está sem nutrientes, que está sem oxigênio, né? E mandar ele para os nossos brônquios para que eles possam ser recarregados novamente com energia, com oxigênio. E ele manda esse sangue rico em nutrientes e em oxigênio de volta para o nosso corpo, né? Para que ele possa enviar essas informações e esses suprimentos para as nossas células, para todas as partes do nosso corpo. Então ele é muito importante, certo? Sem o funcionamento saudável do nosso coração, nós não estaremos vivos, né? Nós não poderíamos viver, caminhar, correr, fazer qualquer tipo de exercício, porque ele é o fundamental para isso. Ele nunca para de trabalhar, né? É um processo inconsciente. Eu gosto muito de utilizar as meditações guiadas com foco no coração, né? Da gente conseguir sentir os batimentos, da gente conseguir sentir a presença dele, porque no momento que você é capaz de sentir a presença do seu coração, você também é capaz de sentir a presença de processos involuntários, processos inconscientes que acontecem a todo momento em sua mente. Eles não cessam, certo? Então, no momento que você traz essa atenção para o seu coração, fica muito mais fácil também trazer essa atenção para os seus pensamentos, tá? Sistema do pulmão, tá? Os dois estão conectados, os dois fazem parte de sistemas muito semelhantes. Claro, um é circulatório, né? O coração é circulatório e esse sistema aqui é o respiratório. Contudo, né? Os brônquios do nosso pulmão, que são responsáveis por captar o oxigênio, eles têm a única função deles que eles precisam captar o oxigênio, né? Enviar para dentro das células para que daí o coração possa expandir, né? Deixar fluir, né? Compartilhar esse sangue ali para o corpo inteiro. Então, no caso do pulmão, tem brônquios que vão liberar o gás carbônico, que é pelo sangue, né? Que já foi utilizado. Esse sangue, vamos dizer, com pouco oxigênio chega através dos pulmões, né? Ele vamos dizer, carregado com oxigênio e é enviado para o nosso coração, para que assim ele possa ser partilhado por todo o nosso corpo, tá? Então aqui eu vejo que está muito a questão da vida nesses dois órgãos, tá? Tanto para essa questão energética quanto para essa questão fisiológica, né? Muitas meditações, muitos exercícios, eles trabalham muito no pulmão, né? Mas eu também acho que o coração, nesse sentido, a nossa metodologia, nós vemos que o coração também tem muita parte nisso, né? E são processos involuntários, você não tem que pensar para respirar, você não tem que pensar para fazer esse processo, acontece naturalmente e é interessante a gente fazer essa analogia com a nossa mente, né? Que a nossa mente também assim, não é algo que a gente precisa estar pensando em pensar, não, algo que acontece naturalmente e desse sentido, né, tem várias coisas, tem vários padrões, tem vários bloqueios, tá? Traumas que estão também nesse processo inconsciente e no momento que a gente compreende esses sistemas, como esses sistemas biológicos funcionam, nós, de certa forma, entendemos um pouco do nosso mapa mental também, de como a nossa mente funciona. Aqui, né, além do chakra cardíaco que eu tinha falado ali no último slide, esse daqui, por ser essa questão de trabalhar a laringe, trabalhar também essas questões do diafragma, trabalha muito o chakra laríngeo, tá? Não sei se vocês sabem, mas a nossa fala, o canto e todas essas funções, né, de se expressar através da boca, elas não estão apenas localizadas até a parte da garganta,
tá? Você precisa da traqueia, você precisa do nariz, você precisa dos pulmões, você precisa do diafragma, tá? Principalmente do diafragma, que é esse músculo que está abaixo do pulmão, que ele é responsável por expandir e contrair essa cavidade pulmonar que nós possuímos. E essa contração, essa expansão e contração, ela é o que faz, né, também muitos cantores, né, conseguirem atingir notas, enfim, e também você de estar falando neste momento. Sem o diafragma, você não teria forças, né, ou estrutura para poder estar se expressando e falando da forma que fala. Então, como vocês podem ver, é uma estrutura, né? E o diafragma se encontra muito mais embaixo, né? O diafragma se encontra até próximo ao coração. E mesmo assim, ele faz parte desse sistema correlacionado ao laríngeo, que é a fala, tá? É muito legal a gente saber disso, gente. Então, o pulmão, né? Sistema respiratório, como vocês podem ver. Aqui um exemplo de um raio-x, né? Um raio-x ilustrado, então a gente pode ver os pulmões, a traqueia. Como vocês podem ver, eles ocupam bastante espaço, né? Aqui uma visão de trás, então eles vão da frente até as costas, né? Preenchendo esses dois balões ali que a gente pode ver. E também a traqueia, que ela sobe aqui, é responsável pela fala e pela respiração. Aqui tem uma ilustração desse processo, né, que eu falei do processo respiratório, que tem ligação com o circulatório, com a falta de um não existiria o outro, né, então eles são conjugados, né, um depende do outro. E aqui eu quero que vocês observem, tá, as veias azuis. No caso, elas são as veias com pouco oxigênio, né? Que elas já rodaram o corpo, elas já entregaram nutrientes para os lugares que precisavam de nutrientes e oxigênio. E, claro, tem mais coisas, né? Eu estou falando nutrientes e oxigênio, mas há muitas coisas que eles acabam entregando para o corpo inteiro. E a gente pode observar então que a veia azul, né, essas veias azuis são essas com pouco oxigênio, que elas precisam chegar nos pulmões, como vocês podem ver, para assim elas serem carregadas, né, para elas serem novamente preenchidas com oxigênio. E daí no momento, né, que elas são preenchidas com oxigênio, elas são novamente bombeadas para o corpo inteiro através do nosso coração, né? Então elas voltam para o coração e daí o coração bombeia para o corpo inteiro esse sangue rico em oxigênio, tá? É muito legal de saber também, né, que na hora que sai, tá, gente, os processos internos do nosso corpo, eles produzem gás carbônico, tá? Então é muito legal você saber que no momento que é expelido esse ar, né, já utilizado aqui, ele é expelido como gás carbônico, tá? Então nós expelimos gás carbônico e nós absorvemos o oxigênio através desse processo. E esse processo ele tem essa relação direta, né? O laríngeo e o cardíaco, eles estão bem relacionados, eles andam juntos, e até tanto, né, porque se você for refletir, o cardíaco ele trabalha as emoções, né? E o laríngeo é basicamente a expressão, expressar essas emoções que o cardíaco carrega, tá? Então é muito legal a gente fazer essa correlação. Aqui mais um exemplo, né? Bom, aqui falando do CO2, né? Do gás carbônico que é liberado. Então entra oxigênio, sai gás carbônico, né? Inspirou, entrou oxigênio, saiu gás carbônico. E é assim que nós vamos filtrando e vamos energizando o nosso corpo. Do pâncreas, a anatomia do pâncreas está correlacionada ao chakra cardíaco, tá? Não vou falar muito sobre o pâncreas, que, claro, ele tem funções importantes, mas daqui é só caso tenha alguns problemas, alguns casos específicos, é interessante você saber. Anatomia do baço também, tá? O baço também é importante pelas questões imunitárias, ele é muito importante para o nosso corpo, ele tem relação com o cardíaco, com o plexo solar. Anatomia do estômago também, gente, é muito importante para as pessoas, né? Ele faz toda essa questão de absorção dos nutrientes, processamento, tá? Ele é um dos órgãos, claro, todos respondem dessa forma, mas eu quero que vocês observem que o estômago, ele é um órgão que
reage, né? Ele é muito reativo às emoções que o indivíduo carrega. Então até isso é comprovado, né, que o estresse ele causa essa esofagite, ele causa úlceras, ele causa essa questão da má digestão, certo? Qualquer coisa, gastrite, certo? Muitos problemas no estômago, eles são causados, tá, pela essa questão mental. Isso é provado, tá? Isso é provado realmente que o estresse ele gera essa questão da úlcera, ele causa a gastrite, certo? Então, esse aqui é algo que é provado, que vocês podem pesquisar, há diversos estudos nesse sentido, né, de como um fator mental, né, que é essa questão do estresse, da pessoa ressignificar as coisas e ter esse estresse, como isso afeta os órgãos, como isso afeta, né, o bom funcionamento do organismo. Então, aquela falta de inteligência, uma inteligência de má qualidade, ela pode estar aí afetando a parte organizacional. É muito legal a gente saber disso. E o estômago, ele também está dividido em duas partes. Ele tem um pouquinho do cardíaco e também tem um pouquinho do plexo solar, tá? Ele está relacionado entre esses dois. Nosso estômago, né? Como vocês podem ver aqui, sistema digestório, né? Faz parte do sistema digestório. Claro, ele é composto por várias partes, né? Intestino grosso, delgado, certo? Tem várias outros pedaços que constituem esse sistema digestório, mas ele é um dos principais, vamos dizer, reflexos, né? Ou sintomas, às vezes, de casos, de quadros de estresse, de ansiedade, de acúmulos energéticos, tá? E até por isso, né, ele ainda tem esse pezinho que nem falei ali no chakra cardíaco, né? Então, as emoções que estão descontroladas e desarmonizadas no cardíaco, eles afetam o plexo solar, que tem aí o nosso estômago, tá? A anatomia do fígado, tá? O fígado também é muito interessante, ele também tem o mesmo posicionamento do estômago, tá? Está na mesma linha horizontal. Ele tem relação com o cardíaco, com o plexo solar, e ele faz essa questão de filtragem, né? Ele filtra bastante coisa do nosso corpo, assim como os rins, tá? O fígado também ele é onde que é processado todo o álcool, né? Então é importante a gente ver a saúde, né? Às vezes do nosso paciente que nós estamos atendendo, se ele tem esse hábito de beber muito, porque possíveis bloqueios e possíveis desequilíbrios nessa região vão existir de uma forma bem evidente, tá? Então é importante a gente saber disso. Também, se a gente trabalhar casos de vícios, tá? É bom a gente sempre aplicar o reiki nessas áreas, porque ele filtra tudo, né? Não é apenas o álcool, mas ele filtra também as drogas, ele filtra bastante coisas, toxinas que nós colocamos em nosso corpo. É interessante saber também que o fígado ele é um dos órgãos que é mais fácil de se reconstituir, tá? Vocês podem tirar algum pedaço do fígado e ele se reconstitui de uma certa forma fácil, tá? Ele é um órgão que se reconstitui rapidamente. Contudo, claro, ele não é de ferro, né? Então nós temos que sempre cuidar deste órgão. Então a posição dele, como eu falei, está bem próxima, ele está abaixo aqui dos nossos pulmões, um pouco ao lado do nosso estômago, tá? O sistema de filtragem. Aqui eu trago a anatomia da pele, tá? A anatomia da pele ela tá ligada com vários chakras. Essa daqui é bem difícil de classificar, tá? Mas como sendo algo ainda muito físico, né? Ligado ao tato, ligado a essa questão do sentir e das sensações, nós colocamos nossa metodologia aqui a anatomia da pele como chakra sacro, tá? É interessante que vocês façam uma reflexão própria, podem estar fazendo umas adaptações se necessário, se acharem necessários. Claro, também é possível se afirmar ou dizer, né, que a pele ela tem relações ali com os chakras mais elevados, né, até com o coronário é possível dizer isso, na forma em que através da nossa pele, através dessa camada que nos cobre, nós somos capazes de sentir sensações, né, do universo, energias que podem estar na nossa volta, como sintomas de arrepio, frios, calafrios, enfim, ela nos dá certas intenções, certas indicações. Mas num sentido mais estrito, né, de um sentido mais de um estudo mais aprofundado, nós utilizamos o chakra sacro devido aí a essa correlação, esse equilíbrio entre o físico e o energético, certo? Ele está entre o meio, ele não é totalmente físico, né, e ele ainda carrega esses traços aí energéticos dos chakras um pouco mais elevados.
E também tem toda essa questão ainda de aceitação com o corpo, né? Com quem nós somos, enfim, nossa personalidade, tá? Mas é algo muito importante porque também é através daqui onde que nós recebemos todas as informações do mundo, né? Do exterior. Então é muito físico, né, gente? A gente compreende o frio, a dor, certo? Qualquer coisa que nos fúria, assim, esses sinais de perigo, o prazer, né? Tudo aí que é sentido através deste canal, né? A gente pode até auferir, né? Colocar aqui como entendimento que também o reiki, né? E todas as sensações, né? A primeira elas passam pela nossa pele, por esses nervos, né? Por esses sensores que nós temos em toda a nossa extensão, e aí, né? Essas informações elas chegam para os nossos neurônios, né? E ali acontece todo o processamento do sentido, né? Então, de certa forma, todas as terapias holísticas elas passam pela nossa pele, né? Claro, para os outros sentidos também, mas primeiramente através da nossa pele, porque no momento que nós chegamos no ambiente, ela que sente se está frio, se está calor, se está ok, se não está, ela é que está recebendo, está tendo esse primeiro contato e que recebe essas primeiras informações, tá? A anatomia do crânio, tá? Isso daqui também não vou me aprofundar muito, é mais para a gente ter uma noção, né, para as próximas matérias, principalmente de reflexologia, onde a gente vai estar abordando um pouquinho mais de pontos específicos. Aqui do lado é mais um conhecimento a mais, tá? Isso daqui a gente não vai estar se aprofundando, que nem vocês podem ver é o chakra que está correlacionado a isso, é do terceiro olho. Sistema esquelético, né? Então aqui é mais para a gente fazer uma análise ali de problemas de juntas, né? Esse daqui seria um atendimento de juntas. Então, dos membros inferiores, né? A gente utiliza na maioria dos casos o chakra básico, né? Para estar ali trabalhando, a gente compreende eles como chakra básico. Acima dali da região da pelvis, nós começamos a trabalhar ali o sacro, o plexo solar, né? Clavícula aqui o cardíaco, enfim, a mandíbula, o laríngeo, né? E o crânio ali nós utilizamos o terceiro olho. Claro, gente, isso daqui é apenas um conhecimento base, né? Vocês podem estar atualizando, vocês podem estar realocando aqui conforme as suas próprias experiências, tá? Isso daqui não é nada fixo, como eu sempre digo a vocês, as terapias holísticas não são uma receita de bolo, né? Onde que você coloca 2 mais 2 e dá 4, né? Não é isso. Vocês precisam realmente ter essa noção e ter a mente aberta. Tanto que a gente vai ver alguns exemplos ali na parte de Reiki, onde a gente utiliza de tratamentos, né? Tem técnicas do joelho, onde nós trabalhamos ambos os chakras, o chakra sacro e o chakra básico, né? E nós fazemos esses contrapontos, tá? Então é muito legal vocês saberem disso. Isso aqui é mais para a gente ter uma noção, né, do posicionamento de outros órgãos, né, outras partes do esqueleto que se correlacionam, né, aos nossos pontos energéticos, tá? A anatomia óssea, tá? Os ossos eles são constituídos, eles têm essa ligação com o chakra básico. Então qualquer osso que nós temos, ele tem 100% aí dessa ligação com o chakra básico, por ser algo muito físico, né? É o nosso material, é a primeira coisa que é formada ali, é a primeira coisa que é constituída, é o que fica, né, por um período mais estendido depois que depois que nós já deixamos a Terra, né? Então é algo muito material que se estende ao longo dos anos, né? É uma marca que nós deixamos, então é algo muito rígido, é algo muito material e fixo, e por isso ele tem essa relação com o chakra básico apenas, tá? Anatomia do orso do braço também é o mesmo sentido do chakra básico, tá? Do úmero, enfim, aqui é só para vocês terem uma noção de como é constituído isso, tá? Isso daqui também vocês não precisam se aprofundar tanto, é mais para trazer esse conhecimento. Aqui também não tem importância, gente, não digo que não tem importância na verdade, mas que vocês não precisam se aprofundar tanto, é mais para vocês, se vocês quiserem, né, dar uma pesquisada a mais, isso daqui é interessante. Mas a gente vai pegar mais outros pontos, né, ligados à reflexologia, e por isso é importante pelo menos vocês terem noção, né, de como é formado. Então é importante vocês pararem, reflitam, né, deem uma olhada como é que quais partes constituem. Isso daqui já é o suficiente, tá? E aqui são mais alguns exemplos para que vocês possam se localizar, que vocês possam pelo menos ter essa consciência, né, do que é formado, quais são as partes,
certo? Para ter um aprofundamento e conhecimento a mais, né? Para que vocês possam se destacar aí dos profissionais, vamos dizer, até dos amadores, que não tem noção alguma de como o nosso corpo é constituído, certo? Então é legal vocês darem uma passadinha aqui, darem uma observada, tá? Como eu falei, essa parte dos ossos aqui, ela tem essa relação direta com o nosso chakra básico, tá? Aqui tem alguns gráficos, né, que nós separamos ali essas partes mais específicas dos chakras na vertebral, como vocês podem estar vendo aqui, né? Da pelvis, essa parte que também é muito importante, né? Ela regula muitas partes do nosso corpo, dá sustentação, certo? Ela é também responsável ali pela questão do aterramento energético. Aqui a parte de uma visão de trás, né, da sua coluna vertebral, também os pontos mais específicos, mais detalhados, de onde os chakras estão localizados. Aqui uma visão lateral, uma visão frontal, os músculos, tá? Aqui para vocês também terem noção, esse quadro que nós vamos estar reutilizando na parte de reflexologia. Então eu não vou estar utilizando muito esse diagrama aqui nesse momento, porque eu quero falar, né, dessas correlações, dessas ligações que existem dentro do nosso corpo, né? Como que os nossos pés carregam esses pontos reflexológicos, como que os nossos próprios músculos têm esses pontos de reflexo, né? A nossa orelha, nossa língua, nossas mãos, tá? Vou estar falando isso aqui para vocês na parte de reflexologia. Que outros tipos de visão, né? Dessa sustentação que nós temos. E os músculos, eles também têm essa religação com o chakra básico, tá? Com o chakra básico e também com um pouco assim do chakra sacro, tá? Aqui outra demonstração dos sistemas que nós possuímos, né? Sistema esquelético, pulmonar, dos músculos circulatórios, digestivo e o nervoso, tá? Tá nessa sequência então. Aqui é mais um pouquinho da visão, né, do sistema respiratório. Esse sistema está ligado a essa questão do laríngeo, como eu falei para vocês, do chakra laríngeo. Como vocês podem ver aqui, ele demonstra, né, a função do diafragma. Como aqui na margem da esquerda, né, nós temos o diafragma contraído, né, e aqui nós temos o diafragma relaxado na segunda imagem. E é basicamente esse processo também que nós utilizamos para respirar e para falar, porque no momento que nós falamos, nós temos que relaxar o nosso diafragma para que ele possa expelir o ar, possa ativar a nossa traqueia e que assim a gente possa falar. E é importante esse quadro também, ele dá mais uma demonstração, né, uma ilustração do processo que nós utilizamos para fazer certas meditações, para fazer certos exercícios de relaxamento, né? Então, essa questão, inspirar, expirar, certo? Eu vou estar ensinando bastante para vocês daqui no Reiki, nós vamos estar fazendo algumas sintonizações, vou estar ensinando vocês a como realizar essas sintonizações, né, e gerar esses estados, porque através de um uso consciente dessa respiração, certo? De uma respiração ativa e uma respiração passiva, nós conseguimos alterar os nossos estados naturais, né? Então estados de atenção, estados de relaxamento, né? Esses são os dois contrapontos que nós temos, que nós conseguimos estimular e ativar dependendo da nossa respiração, tá? Isso vai ser ensinado para vocês, também é muito importante para o terapeuta. Tem uma parte ali de apometria e de toque magnético, onde que nós precisamos nos energizar, né? Nós vamos utilizar uma técnica de respiração para ativar essa energia que há dentro de nós, para que assim a gente possa transbordar essa energia e tocar o próximo, né? E auxiliá-los, transferir um pouco desse excesso de energias boas para o nosso paciente. Então, nós vamos utilizar da respiração, né? Dessa ativação respiratória para produzir essa energia e assim ajudar o próximo.